maneira de viver. Vocês sabem quando Deus chamou eu e minha esposa para o Brasil? Era até impensável a gente vir. Não tinha dinheiro. Eu tinha uma carta de um missionário que falava que ia nos custar $50 por mês para estudar a língua e $70 por mês para hospedagem. Né? E nós tínhamos uma igreja, nossa igreja, que prometeu nos sustentar com $50 por mês. Então eu pensei, deixa-me ver, 70 mais 50 é 120 saindo, 50 entrando, e eu era que o jovem, né? Mais estava com eles do que conosco. Mas eu pensei, tudo bem, pela fé, né? Eu vou crer que Deus vai fazer. Aí viemos embora, passar de ida só, chegamos aqui e seguimos para Belo Horizonte. Aí o missionário que nos escreveu a carta, dizendo que arrumaria um lugar para estudar, ele nos levou para conhecer a nossa professora de português, né? E falando, ele disse, eu falei com Jimmy Pamela que vai custar $50 por mês para eles estudarem português. E ela ficou meio assim, meio vermelha, eu não sabia como falar, e eu sei, aí vem bomba, né? E ela falou, olha, seria $50 por mês se fosse uma pessoa só e se fosse estudar 1 hora por dia. Mas são 2 pessoas e vão estudar 4 horas por dia, então é $400 por mês. Eu não quis nem fazer cálculo. Aí ele nos levou para o lugar onde ficaram hospedados com uma família brasileira. E ele disse, eu falei com Jimmy Pamela que é $70 por mês, e a dona da casa ficou toda desajeitada. Vocês sabem que mineiro, é difícil mineiro te falar uma coisa que ele sabe que você não quer ouvir. Ele dá volta até, né? Mas finalmente ela conseguiu falar, né? É 70 cada, então é 140. Então o cálculo era tão claro que eu não evitei fazer. 540 saindo, 50 entrando. Nosso sustento não dava nem para o dízimo de nossas despesas mensais. Aí o missionário ficou quase terminantemente envergonhado e foi embora. E eu levei Pamela para ver nossos aposentos, né? Era um quarto pequenininho, pintado daquele azul mineiro, assim, melancólico. A cama era um negócio de madeira e um pedaço de espuma em cima. Não era nem colchão direito. E eu devia explicar. Minha esposa nasceu e foi criada no Havaí. É chato que temos que ir para o Havaí toda hora. E os pais dela ganharam uma vida boa, assim, vendendo as casas que o tio dela construía. Ele era um construtor famoso lá. Mais tarde, o pai dela se candidatou e ele se tornou o líder da oposição na Assembleia Estadual durante muitos anos lá no Havaí. Era uma família conhecida e próspera. Quando eu conheci a Pamela, ela morava numa casa no Mid-Pack Country Club, um country club, e assim se abria o portão do fundo do quintal, já estava no campo de golfe. Tinha uma piscina no quintal, 2 salas de estar. Ela tinha seu próprio suíte com banheiro particular. Papai comprou um carro para ela quando ela tinha 15 anos de idade, para ela ir e voltar do colégio dela, que é o mais prestigioso de todo o estado do Havaí. Ela estudou no mesmo colégio que Barack Obama. E ela vivia assim. Deu para entender, né? Aí ela se casou comigo. Agora eu estou mostrando este quarto. E
Ela sentou na cama e começou a chorar. Eu dei umas batidinhas no ombro dela. Não tínhamos celebrado nem o primeiro aniversário de casamento ainda. E eu não sabia o que falar com ela, e eu também tinha um nó daquele tamanho na garganta. Eu pensei, se eu tentar falar agora, eu vou chorar também. Eu acho que o homem deve ser macho pelo menos o primeiro ano, né? Aí eu fui usar o banheiro, que eu não sabia o que fazer. Quando eu dei descarga, um cano caiu da parede e começou a jorrar água. Eu corri lá, consegui consertar. Aí eu fui lá fora, todo molhado, assim, sentei numa escada de concreto, que sabe como fica preto, assim, quando está na sombra? Eu sentei lá. Eu disse, Deus, o que é que eu fiz? Esse é horrível e eu não tenho dinheiro nem para isso. Eu vou envergonhar seu nome, Senhor, porque vai chegar a hora de pagar as contas e eu não vou ter dinheiro. Eu tinha $6 no bolso. Eu disse, Senhor, me perdoe. E Deus disse para mim, para aí, Jimmy, deixe-me fazer umas perguntas. Eu supri para você vir aqui e eu não podia negar, porque no Havaí, no último dia, entrou dinheiro, sem a gente pedir a ninguém, para ir de uma ilha para outra. Na véspera de Natal, entrou $50, $200 em moeda, porque os bancos tudo fecharam, né? Para a gente ir até Califórnia. E do continente, Deus supriu no último dia de novo para ir até Colômbia. E na Colômbia, no último dia de novo, para a gente seguir para o Brasil. Então eu disse, Senhor, supriu, né? Ele disse, e seus líderes não aprovaram sua vinda? Eu disse, aprovaram, Senhor, mas eu tenho quase certeza que foram irresponsáveis. Ele disse, se eu te trouxe até aqui, eu não posso cuidar de você aqui? Eu falei, teoricamente, né? Quantos já ficaram escorregadio com Deus assim? Vocês sabem o que estava acontecendo ali? Eu estava citando para Deus os fatos. Deus estava comunicando de volta comigo a verdade. Uma das primeiras coisas que fizemos, eu descobri que ia ter na Serra Negra aqui tipo um retiro num hotel assim, com piscina e tudo, um retiro para missionários estrangeiros que trabalham no Brasil, e Loren Cunningham ia ser o preletor. Ele é o fundador da Jocum Internacional, né? E não tinha Jocum aqui, eu e Pamela viemos para fundar. Eu pensei, mas que poderia ser melhor ele nos apresentar aqui no Brasil? Seria ideal, né? Mas eu só tinha $6. Então eu orei. No outro dia veio um missionário da Missão Amém, um australiano, quase não nos conhecia, tinha poucos dias no Brasil. Ele disse, eu vendi meu Fusquinha. Quantos lembram de Fusquinha? Era o principal carro ainda naquela época. Ele disse, eu vendi meu Fusquinha e eu perguntei a Deus o que fazer com o dízimo, e ele disse para te dar uma parte. Aí ele me deu um envelope. Eu agradeci, não olhei, porque é chato olhar na frente da pessoa que deu, né? Porque se é pouco, você faz assim. Aí é ruim, né? Então eu não abro, eu guardei. Quando eu abri, depois de ele ir embora, era exatamente a conta de nós dois estar lá naquela conferência. Arrumamos uma carona, foi com Larry mesmo, e fomos embora para lá. Chegando lá, a primeira coisa que descobrimos é que Loren não ia mais. Ele tinha um problema na garganta, o médico proibiu ele de falar por 5 semanas. Acho que 7 semanas. Então, preletor que não pode falar é meio inútil, né? Então, ele não foi. Estamos lá no meio desses missionários experientes e
E a gente decidiu, então vamos curtir a piscina e o hotel. Deus sabe quando vamos ver algo assim de novo. E de fato, passaram anos. Né? Mas a gente teve muita conversa assim, o missionário experiente apertava a mão e falava, que bom ver jovens aqui. Quem são os seus pais? E eu falava, de fato, nós temos pais, mas eles estão nos Estados Unidos, estamos aqui como missionários. Eu tinha 24 anos, Pamela tinha 21. Eu era bochechudinho, né? Não parecia ter nem 24. Eles olhavam para nós assim e falavam, com quem? Eu disse, com Youth of the Mission, que a gente estava falando em inglês. Eles falavam, não, nunca ouvi falar. Eu, é um segredo muito bem guardado, né? Aí eles perguntavam, e o que vocês querem fazer aqui? Eu disse, nós queremos mobilizar e treinar jovens para participarem em evangelismo mundial. Jovens brasileiros? Eu disse, o tipo que tem por aqui, né? Aí eles falaram, mas quanto é que você vai pagar? Eu disse, acho que não entendeu. Nós não queremos empregados, não. Nós queremos irmãos que fiquem em igualdade, ombro a ombro conosco, para batalhar, para ganhar o mundo para Jesus. Eu disse, então ninguém vai receber salário, todo mundo vai viver por fé. E aí eles perguntavam, vocês rapazes e moças? Eu disse, Deus os fez, homem e mulher, eu acho que é o jeito, né? Aí perguntava, e quem vai pagar as contas? Eu, Jesus? O que estava acontecendo ali? Eles não estavam tentando nos prejudicar. Estavam citando para nós os fatos. E eu estava tentando viver, na verdade, da palavra do Senhor ao meu coração. Né? Meus irmãos, te falo uma coisa aqui hoje. A vida que nós vivemos por Cristo. Tem uma dimensão espiritual em nossas vidas que os fatos não explicam, nunca. Então, a verdade é sempre acima dos fatos na sua vida. Eu não sei, mas eu acho que se tivesse uma votação em 1975, eu e Pamela seríamos votados os missionários mais... que seria mais provável fracasso do mundo. Que a gente não seria bem-sucedido, olhando os fatos. Mas a verdade é que Deus tinha nos trazido aqui. E Ele tinha planos para nós. Agora, Deus não gosta de pobreza, não. Mas, em nosso caso, foi necessário. Não porque Deus idealiza, mas porque... se a gente tivesse ficado morando num condomínio fechado, com carro do ano na garagem, nossos filhos nos melhores colégios, para sair dali de vez em quando e exortar brasileiros a sacrificar para ser missionários, o que ia acontecer? Não ia acontecer nada. As dificuldades que passamos naqueles anos não eram ligadas a algum desejo de Deus com respeito a nós, eram ligados a fatores estratégicos. Nós tínhamos que pôr um ombro debaixo da mesma luta dos missionários, os primeiros. Vocês sabem, naquela época não tinha o conceito de missionário no Brasil. Tinha alguns que tinha tenda que ia de cidade em cidade, expulsava demônio e orava pelos enfermos, que chamavam de missionários. Às vezes, numa igreja local, se a pessoa não era qualificada para ser pastor, mas eles queriam dar algum título, eles chamavam de missionário. Mas a ideia de ir para os povos do mundo e pregar o evangelho não existia. Eu lembro,
A gente finalmente arrumou um terreno. Aí nós mudamos para o terreno, mas ainda não tinha nem luz.